Um dos aspectos aqui muito importantes é que a tosse é um sintoma, mas ela sozinha nunca está desagregada de outras alterações. Por isso convém, sempre que nós tenhamos uma circunstância em que nós temos, por exemplo, a tosse que dura mais do que uma semana, procurar a ajuda de um profissional que poderá direcionar a questão da história clínica para procurar outros sinais e sintomas para que possa dirigir em que zona e de que forma podem ser estudado ou pode ser estudada esta tosse que a pessoa se apresenta. Hoje em dia nós temos notado, infelizmente e completamente fora da época, a presença de muitas pessoas com sintomatologia respiratória. Realmente acho que também tem a ver um pouco com as mudanças também do ponto de vista climáticos e nós temos estado a observar que realmente nós estamos a ter tivemos pelo menos um mês de junho típico, que é o mês de São João, em que realmente nós temos aquele capacete típico aqui da região, mas temos tido uma alternância entre dias mais quentes e dias mais frios. E, portanto, acaba por haver aqui também, juntamente com as alterações climáticas que estão a suceder, uma também alteração em relação à predisposição das infecções virais. Então, o que é que nós estamos a observar? Que realmente algumas das infecções mais frequentes da altura do outono e inverno também estão a aparecer em força nesta altura do verão. Mas nós não devemos pensar que apenas a tosse resulta apenas de uma infecção. Ela tem uma panóplia de situações que podem condicionar a existência de tosse. Não só também aquelas pessoas que sofrem de rinite alérgica, até problemas gastrointestinais podem estar diretamente relacionados, se houver refluxo, podem estar diretamente relacionados com tosse. Portanto, existe aqui problemas cardíacos, portanto, existe aqui um conjunto de vários outros aparelhos que podem também condicionar tosse. Sem sombra de dúvida, aquilo que nós temos estado a assistir e temos estado a ver cada vez mais pessoas com tosse, e já se vê novamente a utilização de máscara, entre outras medidas que estão a ser utilizadas para prevenir o contágio, é realmente devido a um pico em termos de infecções respiratórias. Em relação aos tipos de tosse, nós temos de dividir em duas formas muito mais simples para as pessoas entenderem. Aquela que é chamada tosse aguda e a tosse crónica, aquela que persiste por mais de 3 semanas. Quando a tosse é aguda e ela está acompanhada de sintomatologia como febre, dores musculares, calafrios, a sensação de que o corpo está todo moído, que nós estamos com fadiga e que nós não conseguimos fazer realmente o nosso habitual, muito possivelmente estamos na presença de uma situação de uma infecção respiratória, que pode ser condicionada por vários micro-organismos, mas entre os quais os dois mais preocupantes é que poderá ser viral ou até bacteriano. Quando nós estamos no âmbito da tosse crónica, é aquilo que nós temos que procurar outras razões. Muitas vezes podem ser situações ou de uma asma, doença pulmonar obstrutiva crónica, patologias cardíacas, como por exemplo o caso da insuficiência cardíaca, patologia gastrointestinal, como por exemplo o caso do refluxo, ou até mesmo alterações do próprio parênquima pulmonar. Nós não podemos também esquecer a parte das neoplasias, que muitas vezes podem ter como aparecimento o facto de haver uma tosse crónica. Independentemente do caso, a tosse tem que ser tida e tem que ser medida consoante a sua importância e a associação a outros sinais e sintomas. Se nós temos uma circunstância que é uma tosse seca, que está acompanhada de dores musculares, alguma febre, arrepios de frio, mas que nós estamos em casa, conseguimos nos proteger, estamos a fazer as coisas habituais, podemos fazer a toma de um paracetamol, aquelas tomas de medicação mais frequente que nós tínhamos em casa, a utilização de uma canjinha, uma boa hidratação e etc. E nós vemos que, com o passar do segundo, terceiro, quarto dia, as coisas estão a evoluir favoravelmente, ou seja, há menos tosse, há menos sintomatologia respiratória, as coisas perduram e devem ser mantidas dessa forma, porque considera-se que vai ter uma evolução positiva. Se por outro lado começa a notar que realmente, por exemplo, vontade de comer não está presente, além da tosse tem uma dor quando está a tossir, a respirar custa, a expectoração, ou seja, aquilo que é expelido mudou de cor e de intensidade. Portanto, há outros sinais e sintomas que levam a que haja realmente a necessidade da procura de uma ajuda médica. No caso da tosse crónica, sempre a procura de ajuda médica, porque tem que ser identificado qual é que é a razão pela qual a pessoa está-se a apresentar com essa tosse e tentar, depois de realizar o diagnóstico, proceder ao seu tratamento. Portanto, nós temos assistido exatamente ao aumento
das infecções, quer por Covid-19, quer por gripe A e B, portanto, mas também de outros vírus, como o vírus essencial respiratório. Portanto, existe aqui uma panóplia de vírus que estão em circulação, portanto, as medidas de evicção são sempre de se manter, principalmente quem tiver a sintomatologia, ou seja, se a pessoa está com febre, se a pessoa está com tosse, se a pessoa tem sintomatologia de dores musculares, etc., deve fazer uso da máscara para evitar o contágio para outras pessoas e, sempre que possível, resguardar-se de eventos sociais ou de outro tipo de eventos em que possa proceder a que haja realmente o contágio. Nós que somos profissionais de saúde e que realizamos também serviço de urgência, mas também temos atendimento em consulta, temos notado realmente um aumento do número de casos de infecções, quer de Covid-19, quer de vírus de influenza, portanto da gripe, tipo A e a tipo B, e portanto tem a ver um pouco com aquilo que nós estávamos a falar, as alterações climáticas, o nosso clima subtropical, a necessidade frequente agora de utilização dos ares condicionados para climatizar as zonas, são todos aspectos que favorecem que haja um maior contágio e, portanto, realmente nós temos notado contra a sequência normal um aumento do número de casos nesta altura do ano. Em que, por exemplo, nós estivéssemos aqui numa sala em que tivesse estado cá uma pessoa sem máscara e a tossir e com gotículas no ar com o vírus, por exemplo, responsável ou pela Covid ou pela influenza, assim que tu abres aquela porta, a corrente de ar que está associada, que é aquela que estás a sentir, ajuda a dispersar ainda mais as mesmas gotículas para outras zonas. Nós temos desde consequências que são benignas, são autolimitadas, são aquelas que nós temos, aqueles 3 dias, 4 dias chatos em que nós temos realmente febre, temos dores no corpo, temos fadiga e não nos apetece fazer nada, nem sequer trabalhar, nem fazer as coisas que nos dá realmente prazer, mas depois temos que, em alguns casos, fruto também ou da existência de outras patologias que as pessoas têm, portanto, muito importante realçar que as crianças e os idosos são 2 grupos de risco exatamente por causa disto, por causa das alterações sobre o próprio sistema imunitário, podem levar a outras consequências. Também existe aqui uma suscetibilidade genética que acompanha essas mesmas consequências. E quais é que elas podem ser? Elas podem evoluir também desde patologias depois do foro cardíaco, pode evoluir, por exemplo, para umas situações de pericardites, miocardites, etc. Pode evoluir para situações de encefalite, pode evoluir para uma panóplia muito grande de situações, como também o caso da pneumonia e até de pneumonias mais graves e, em alguns casos, inclusivamente ser fatal. Por isso é que não é de descurar a existência de uma gripe, não é uma situação alarmante a pessoa estar com gripe ou estar com infecção pelo Covid-19 presentemente, de acordo com a virulência atual do próprio Covid-19, mas manter uma postura atenta e perceber se realmente, ao fim dos primeiros 3, 5 dias, se a pessoa está-se a sentir melhor, com mais energia, com mais força, com maior espaçamento dos sintomas, como a febre, como a tosse e com outro tipo de resposta energética, ou se, por outro lado, a pessoa realmente está mais debilitada, sente-se cada vez mais fraca e com mais sintomatologia, como falta de ar, dor torácica, etc., que é mandatória a procura de ajuda médica. Uma coisa muito importante é que as pessoas acham que a tosse é péssima. Não, a tosse é um mecanismo de defesa que o nosso organismo tem e, portanto, contrariar a tosse tem que ser muito bem pensada. Portanto, toma de medicamentos que alguém entrega para parar a tosse é um erro. É uma situação que não deve ser associada. Quais é que são as principais dicas que nós temos? As principais dicas passam sempre por 3 aspectos muito importantes. A parte do exercício, a parte da hidratação e alimentação e a vacinação. Nós sabemos que se nós formos pessoas ativas, temos um melhor sistema imunitário, se tivermos uma boa alimentação e hidratação, nós também temos uma melhor resposta em termos corporais se nós tivermos uma infecção, e a parte da vacinação, que é o nosso melhor método de prevenção da própria doença. Muitas vezes as pessoas podem pensar, mas eu fui vacinado e manifestei a doença. É verdade, mas a vacinação serve não só para impedir, em muitos casos, o dispersar e a presença dessa mesma doença, mas principalmente as formas graves dessa doença. E, portanto, se nós tivermos em conta estes 3 linhas que são simples de mantermos, que é uma boa atividade física, boa alimentação, nutrição e realmente a vacinação, tendo sempre em conta que se nós estivermos com infecção, nós devemos e temos esse papel de proteger os outros, e proteger os outros basta simplesmente virmos, se nós estivermos em alguma circunstância, com máscara e explicar que estamos com uma sintomatologia respiratória, portanto, coisas como o comprimento de mão e outras coisas devem ser evitadas, nós conseguimos mitigar exatamente esta dispersão de infecção.